Fala aí, galera! Nesse vídeo você vai aprender como que são feitos os efeitos de filtros nos editores de imagem. Então aqui eu selecionei 4 para a gente aprender junto aqui como fazer. É muito legal que você consegue alterar os níveis dele. Olha só, isso aqui tudo você vai aprender como fazer em casa. Você consegue salvar, você altera o filtro e salva esse filtro. Ó, tem esse outro tipo de filtro que você faz também. Pixel. Então são diversos filtros. Eu selecionei esses aqui para você aprender de maneira mais prática. E depois que você alterou, você consegue salvar ele também. Esse vídeo vale muito like, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante. Vamos lá! E para a gente começar, eu já quero que você entre aqui no software de desenvolvimento. Mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não sabe pelo que eu estou falando, entra aqui, ó, www.programarnapratica.com.br e acesse os primeiros passos. Você roda um pouquinho aqui para baixo e dá play nesse vídeo aqui. E aí eu vou estar ensinando a como você instalar em casa essa ferramenta de desenvolvimento. Para a gente começar, a gente vem aqui em File, New, Multi-Device Application Delphi. A gente deixa aqui selecionado uma aplicação em branco, dá um OK, está aqui. Nessa nossa tela, a gente já vem aqui em Propriedades, com ela selecionada, Propriedades, você escreve aqui, ó, Client. Que aqui a gente vai dizer as dimensões que tem que ficar. Então aqui a gente vai colocar 700 e aqui a gente vai colocar 1300. Por quê? Quando a gente der um F9, que a gente vai compilar, vai deixar isso aqui como um executável. Olha só o que vai acontecer. Tá aqui, ó, a nossa tela. Eu dou 2 cliques ou clico aqui. Ele fica no formato quando eu maximizo da tela. Certo? Então aqui para a gente trabalhar nele. Então para a gente fazer isso aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai selecionar aqui um componente. A gente vai montar a estrutura dele agora. Image. Então a gente vem aqui, clica aqui nessa parte aqui do grupo Shapes, dá um clique aqui e dá um clique aqui. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai alinhar ele ao top, aqui, ó. Eu venho em Align das propriedades e seleciono aqui, ó, Top. Ele foi lá para cima e desço aqui. Por quê? Porque com ele vai ser o que a gente vai importar a nossa imagem. Nós vamos fazer uma importação da imagem. Então vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai fazer por botões, mas ele vai fazer resumidamente isso aqui, ó. Nessa propriedade Multi-Rest Bitmap, eu venho em 3 pontinhos, venho aqui na imagem e vou clicar aonde? Venho aqui, ó, desço um pouquinho porque eu estou na minha área de trabalho, vou colocar aqui a minha aula 1, que é a minha imagem da aula 1 que eu coloquei lá para o YouTube. Então eu aumento um pouquinho, ó. E o que vai acontecer agora? Então eu vou deixar aqui mesmo assim, nesse formato. Olha aqui nessa barra aqui, eu vou arrastar um pouquinho para o lado. Então você tem aqui outras opções, ó. Você pode deixar, vamos aqui, ó. Aqui, ó, em Wrap Mode, você pode deixar centralizado. Ó, Fit. Você consegue deixar original, que é o tamanho original dela. Você também coloca em Place, Stretch, que ele vai se adaptar conforme o que você fez ali, e tire. Mas eu vou colocar Fit, para que ele fique mais parecido com a nossa proporção aqui da tela. Então vou dar um F9 de novo, para a gente ver aqui o que ele está fazendo nessa imagem. Muito bem, aqui ele já trouxe, ó. Eu posso também usar aqui na opção, eu deixo selecionado aqui na estrutura, clico aqui em Form e subo um pouquinho para me aparecer mais opções. Então eu venho aqui, ó, Windows State e vou colocar maximizado, ó, WS maximizado. F9 de novo, porque quando ele abrir, ele já vai maximizar e deixar no tamanho da tela. Olha aí, ó, perfeito, certo? Então, tudo bem. Então aqui, ele já está aqui na minha tela, vou salvar ele, é muito importante a gente salvar o projeto. Onde é que eu vou salvar ele? Lá na minha pastinha que eu tenho os meus projetos das minhas aulas. Então eu venho aqui, ó, em C, 2 pontos, vou selecionar o Márcio, pasta Márcio, PNP de Programar na Prática, e vou criar uma nova pasta chamada Editor. Editor, Imagem.
Vou abrir ela e salvo. Aqui com o meu formulário, minha janela principal, vou colocar um main, que eu sempre coloco a primeira como principal main. E o nome do projeto, editor, imagem. Salvar. Tudo bem, está salvo. Agora o que eu quero fazer? Vou colocar aqui um layout para separar um pouquinho. E aqui você coloca da maneira que você mais gostar. Vou colocar aqui mais basicamente. Eu vou colocar, ó, o alinhamento dele ao left. Para que isso? Olha só onde é que ele vai ficar. Ele está aqui, ó. Está aqui ao left. O que eu faço agora? Vou colocar 2 botões dentro dele. Isso aí é só para ficar alinhado ali dentro dele. E o align dele aqui eu vou colocar, ó. Seleciono o align e coloco, posso colocar top, que ele vai ficar assim. Vou aumentar um pouquinho aqui para ser bem extravagante mesmo. Esse botão aqui, o que eu quero fazer com ele? Text. Eu vou aumentar aqui a fonte dele. Vem 3 pontinhos aqui. Vou selecionar um negrito. Vou deixar aqui, ó, 22. E ok, está bom assim. E o nome dele aqui vai ser carregar, porque vai ser o que eu vou carregar a imagem. Eu dou seleciono ele, Ctrl C, seleciono meu layout, Ctrl V. Ele trouxe para cá mais um botão, porque eu vou fazer? Escrevo aqui text em propriedades e agora eu vou escrever salvar, porque eu quero salvar as alterações que eu fazer aqui. Eu vou trabalhar com o que então? Os filtros, e eu quero salvar esses filtros. O que nós vamos fazer também? Olha só, nós estamos montando a estrutura dele. A gente vai colocar aqui, ó. Você vem aqui em Standard, em Palette, desce um pouquinho e vai selecionar aqui, ó, Group Box. Clica aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui, ó, alinhar ele também ao top. Por quê? Ó, ficou alinhado ao top, acima. Eu posso diminuir um pouco, certo? E aqui ficou abaixo. Tá legal. O que a gente faz agora? A gente vai colocar... Então a gente vai colocar assim, ó. Em text dele, a gente vai escrever filtros, que vai ser as opções de filtros que a gente vai fazer. Então eu venho aqui também em fonte e vou colocar o quê? Negrito, vou colocar um 18. Aí, filtros. E agora, vou salvar mais uma vez, sempre salvando de tempo em tempo. E agora nós vamos colocar as opções, que são aqui quem? Vou usar o Radio Button, que eu posso selecionar quem eu querer. Então aqui eu escrevo aqui, ó, text, vou em fonte também, vou colocar 22 negrito. Ok. Aqui é o que eu vou dizer o que eu quero com ele. Em text também escrevo aqui. E aqui eu quero que apareça o que é escrito? Blur. Que vai ser quando eu selecionar o blur. E o que é o blur? Depois nós vamos mostrar cada uma dessas opções. Então eu vou Ctrl C. E aqui seleciono o Radio Group. Ctrl V. Para ele colocar dentro. Olha só, está ficando dentro. Aqui eu vou colocar o Pencil. Text. Ó, escrevo aqui, ó, Pencil. Agora, também vou colocar, aumentar um pouquinho aqui, para aparecer mais opções. Ctrl C, seleciono o Radio Group, Ctrl V. E eu faço o quê? Agora aqui vai ser a vez de quem? Um teste do Pixel. Pixel. Vamos colocar mais uma opção aqui, vamos usar 4, do Sharpen. Vou colocar Sharp. Primeiro vamos temos que escrever, né? Text. E escrevemos aqui, ó, Sharp. Muito bem. Então, vamos, o blur está bem centralizado aqui, vamos colocar mais para cá. E aqui a gente vai colocar mais ao meio. Então, deixo aqui. Deixo mais para cá. Deixo mais para cá.
certo? Vamos dar um F9. Mas antes disso, eu quero que você faça o seguinte. Selecione cada um deles e aperte o Shift, fica segurando o Shift, vem com a barrinha aqui embaixo, ó, clica, segura e arrasta para o lado, segura o Shift, aperta aqui, aperta em todos esses componentes Radio Button. O que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar eles, ó, centralizar na horizontal ou na vertical, vamos colocar vertical, ó, eles ficaram alinhados. Vamos dar um F9 para ver como está ficando. Aí, muito bem. Ó, posso selecionar esse, ou esse, ou esse, ou esse. Tem mais componentes para usar? Temos mais o Track Bar. A gente clica, segura e coloca aqui, ó. Esse aqui a gente pode colocar onde? Eu vou colocar ao top também. Vamos ver aqui como é que fica o top. Ó. Que nele é importante a gente colocar uma margem. Vou colocar de 10. 10 é muito. 5. Aí. Para ele aparecer um destaque. Uma outra coisa que eu não estou gostando é o que? A cor do fundo aqui, ó, do meu formulário 1 aqui, do meu form. Então essa minha janela, eu venho em Fio, vou colocar aqui, abro o menu, e aqui a gente é opcional, a gente pode colocar, eu sempre gosto de trabalhar com cores mais escuras. Então eu selecionei aqui, e aqui eu coloco sólido, né? Mas é melhor mais escuro. Eu não vou colocar preto para não brigar com outro fundo. Aqui, ó. Azul, também não gostei. Vou colocar o preto mesmo. Preto, mas aí para ele não brigar com a imagem, nós vamos ter que trabalhar, dou 2 cliques aqui, seleciono um pouquinho mais cinza, mais claro. Aí, para diferenciar. Você percebe que briga com o preto daqui, né? Então seleciono com Shift, cada um deles, para quê? Shift, Shift. Aí eu venho aqui, eu escrevo text, e aqui eu vou colocar uma cor clara. Pode ser esse aquamarino, aí, o aquamarino. Muito bem. Mas não ficou legal também, né? Eu não vou trabalhar muito aqui na estrutura. Vou colocar aqui, esse Weather. Não vou trabalhar muito na estrutura do layout, porque eu quero que vocês entendam o conceito aqui dele. Aqui eu vou colocar... Agora nós vamos começar a colocar os efeitos. E para isso você vem aqui em Palette e coloca o quê? Desce um pouquinho, vem em Effects, aqui, ó. Você clica aqui para ele abrir as opções. Então são essas todas as opções que você tem para você colocar na sua imagem, para você fazer a sua edição. Então o que eu vou selecionar aqui? Então eu já vou escrever aqui porque ele aparece para mim direto aqui, ó. Blur, que é aquele primeiro ali, ó. Clico aqui e clico na imagem, certo? Se não for para a imagem, depois fica tranquilo que a gente vai colocar de um Pencil, ó. Clico aqui, clico aqui. Depois eu escrevo o outro aqui, que é Pixel. Clico aqui, clico aqui. Olha como é simples, a gente já está montando a estrutura. Sharpen. Clico aqui e... Mas não é esse. Peraí, deixa eu ver se é. Aqui, ó. The Sharpen Effect. Aqui e aqui. Tudo bem, então eu clico e arrasto. Clico, seguro e arrasto aqui na divisão. E nós vamos colocar todos eles para dentro da nossa imagem que está lá. Então, a nossa imagem está aqui. Então eu clico, depois clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para cima da minha imagem. Mesma coisa eu faço com os outros, ó. Clico, seguro e arrasto para cima da nossa imagem. Clico, seguro e arrasto para cima da nossa imagem. Porque aqui na estrutura todos eles têm que estar aqui dentro. O que é o mais importante agora nesse momento? Importante agora a gente saber como trabalhar com o efeito. Então a gente vai testar aqui para ver como funciona. Mas é importante que a gente tenha que desabilitar todos os outros. Ó. Enable, coloco falso, porque para ele desabilitar. Falso, ó, clico em cima do efeito, falso. E aqui o blur, nós vamos trabalhar aqui, ó, com softness. Então,
o mais importante é você descobrir o máximo de valor que ele tem. Então, esse aqui ele tem quanto de valor no máximo? Então, coloca um número bem alto, 1000. Ó, ele foi até 9. Então, ele trabalha como 0,1, olha lá, 0,5, 3. Olha só como é que está acontecendo, o que está acontecendo com a nossa imagem. Esse é o efeito blur. 0, então, 0 é nada, né? 0,2, 0,5. Olha o efeito que está dando. Então, eu coloco o 1000, um número alto para saber. E ele vai até 9. Então, esse número é muito importante a gente saber. Porque a gente tem que saber, tem que fazer um cálculo de divisão do máximo do meu track bar em relação a esse 9. Então, quando for 100 no track bar, tem que ser o 9 aqui. Como que a gente faz? É só uma simples divisão. O que a gente vai dividir? A gente divide o 100 do track bar, porque ele vai até 100, do 0 ao 100, dividido por 9. Porque 100 é o máximo do track bar e 9 é o máximo do nosso blur effect. Então, quando eu divido um pelo outro, vai dar 11. Então, sempre eu vou trabalhar com a divisão do 11. Então, primeiro a gente clica aqui e a gente dá um Ctrl C. A gente sabe que o nosso, olha aqui, ó, o nome dele, é muito importante a gente pegar o nome dele aqui. A gente já vai até nomear ele aqui para não ter problema. Em name, escrevemos name. Eu vou colocar RB de Radio Button, RB. E vamos colocar blur, que a gente sabe que é esse primeiro aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Name, escrevo name aqui, RB e o que? Pencil. E aqui, clico, seguro e arrasto para cá. Aqui o name dele vai ser o quê? RB Pixel. E aqui, seleciono name, RB Sharp. Então, eles já estão nomeados. Então, eu sei que RB de Radio Button, eu sempre coloco as iniciais do componente para saber o que é. E depois a gente coloca o que ele vai fazer. Então, eu sei disso. Então, eu sei que quando estiver selecionado esse pelo nome e movimentar o track bar, eu vou saber que a barra movimentada vai trabalhar em cima do efeito desse filtro. Essa é a lógica principal que você tem que entender. Quando eu estiver selecionado esse aqui e movimentar a barra, o que vai acontecer? Eu vou estar movimentando esse efeito aqui, porque é ele que está selecionado. Então, ele vai comparar ao que está selecionado. Como que a gente faz isso? Clica aqui e seleciona, eu cliquei aqui na minha barra, venho em eventos, e aqui, ó, on change, ou seja, ao movimentar, eu quero que faça o efeito, quero que faça algo. Como que a gente vai fazer? Isso é bem simples, vou salvar aqui. Vou voltar aqui porque eu salvei e ele tira lá. Ó, volto aqui, on change. E eu vou fazer o que? If RB. Então, se lá o meu Rage Button for selecionado o blur, eu dou um enter aqui para selecionar, ponto, is, ó, checked. Ou seja, está checado, está marcado como true. Nem precisaria igual a true. Esse checked já é true. Isso aqui ele já funcionaria também, ó. Assim já funcionaria. Mas sempre recomendo você colocar, por quê? Porque isso aí são boas práticas de programação, para a gente saber o que está fazendo. E para que fique visível e não tenha nenhum problema se caso a gente geralmente quando usa para qualquer valor, a gente define realmente aquilo que a gente quer. Dou um begin end aqui para quê? Para executar o que estiver entre begin end. E aqui eu vou colocar Ctrl V. Você lembra que eu coloquei lá o Ctrl V? Copiei para dar o Ctrl V no nome do nosso componente de efeitos. Esse aqui é o Blur Effect 1. E eu vou usar o que? Você lembra lá o que era? Soft, né? Recebe, o que ele vai receber? O nome do nosso track bar, que vai ser a nossa barra, ponto, o valor que ela estiver dividido pelo quê? 11. Você entendeu como funciona isso? Vou explicar aqui para você melhor. Então, olha só. Ela tem esse tamanho aqui que vai do 0 ao 100. Ou do 1 ao 100, né? Então veja aqui, ó. Ela está selecionada. Eu coloco aqui, ó. Value. Aqui eu vou colocar 50. Ele vai para a posição 50. Ó, veio para o meio. 60. 70. Veja que ela está andando. E no 100. Olha lá, foi lá para o final. Então ela tem 100 pontos. Então eu vou colocar 0, que aqui não tem nada.
Então, essa é a lógica. Quando movimentar, vai fazer isso aí. Vou selecionar aqui, ó, o meu efeito, vou colocar 0. Então, o que vai fazer? Quando marcar aqui, quando eu marco, ele vai ficar checked, vai ficar marcado. Então, se estiver marcado, como o true aqui, for verdadeiro, está marcado? Sim. Então, ele vai fazer o track bar dividido por 11. Vou salvar, vou dar um F9 para a gente ver o que está acontecendo já quando a gente só faz apenas isso aqui. Então, vou marcar aqui, ó, o pencil e vou rodar a nossa barra. O que aconteceu? Nada. Mas, se eu venho aqui no blur, que está lá a nossa função aqui dentro, marcado está checado? Está marcado? Sim. Então, eu vou fazer o quê? Olha só, já está dando efeito. Olha que legal que está acontecendo. Por que ele faz isso? Porque ele está dividindo, ó. Ó, já está dando um efeito muito legal. Então, primeiro você testa para ver se está funcionando, para senão já alterar o que precisa ser feito. Eu vou clicar aqui em fechar e nós vamos fazer para os outros também. O que a gente tem que fazer? A gente vem aqui e copia, Ctrl C. A gente vem aqui, else, ou seja, escrevemos caso contrário, Ctrl V. Tiramos ponto e vírgula, escrevemos else de novo, voltamos, Ctrl V. Se lembra que nós temos 4 componentes, o que a gente vai fazer? Colocar para os 4. Salvamos. Agora nós vamos, o RB o quê? Pencil. Esse aqui vai ser para o Pencil. E aí, qual é que é o nosso componente? Se lembra lá qual é que é? Você só precisa saber as primeiras letras deles, porque você dá um Ctrl espaço, depois do que você digita, ele já dá a opção e você dá o Enter. Ó, tem o Pencil, Pixel e o Sharpen. Então, a gente já sabe que é esses aqui. Então, a gente vem aqui, ó, esse aqui do Pencil. Então, eu escrevo aqui, ó, Pencil. Ó, Pencil, Stroke Effect 1. E o que vai ser o efeito que a gente vai trabalhar? Tem alguns que tem mais de um. Então, a gente vem aqui, ó, no Pencil, ó, esse aqui é o Brush Size, só tem ele. Então, a gente vai pegar e vai dar um falso aqui no nosso Blur Effect. Isso é muito importante. E aqui a gente dá um True. Olha só que legal o efeito que deu. Olha só que filtro legal. Então, a gente vai colocar o máximo para a gente saber também quanto que vai. Vou colocar 1000, que aí ele vai adaptar para o máximo. Ó, vai para 19. Então, 0,1, 0,2. Olha só. Ele só trabalha com inteiros. Ó, 3, 4, 1, 0. Ó, ele só trabalha com 1, ele já dá um efeito. Então, coloco 1000 e é quanto? 19. Então, vou colocar aqui 0 e aqui eu vou deixar enable falso. E eu dou um F12 e aqui a gente, ó, já está aqui do lado, brush. Então você só copia BR, U, Ctrl espaço e dá um Enter no que aparecer. E aqui vai ter o track bar dividido por quanto? Esse cálculo nós vamos ter que fazer também. E qual é que é o cálculo? Qual é o máximo que ele vai? Se você não se lembrar, você vem aqui, ó, digita 1000. Quanto? 19. Vou colocar 0. Então a gente vem aqui na calculadora e coloca 100 do track bar dividido por 19. Vai dar quanto? 5,26. Coloco 5,26. Qual é o próximo? O próximo a gente sabe que é o, olha aqui, ó, pixel. Não precisa fazer na ordem, tá? Mas é mais para você se achar, para ser mais produtivo na digitação. Então vamos voltar lá aqui ó. O outro, vou deixar aqui selecionar para a gente saber, é o pixel. Então eu venho de novo RB, escrevo pixel. Está marcado, então eu vou usar o efeito dele. Qual é o efeito? Vem aqui, ó, pixel. Ó, Pixel Effect 1. Qual é o efeito dele? Vamos ver aqui, ó. Ó, é o Block Count. Então eu escrevo aqui, ó. Block Count. E quanto que é? Então, vou colocar 1000 também. Olha aí, vamos ver o efeito dele. Ó, ele dá uma distorcida. True, vou colocar falso. Coloquei 1000, ele aceitou, quer dizer que pode ter mais. Vou colocar 2000. Ó, é 1000. Então 1000 é o máximo. Vou colocar 0. Ó, ele vai para 1. F12. Então, track bar value dividido por quanto? A gente vem aqui e divide, ó. 100 dividido por 1000. 0,1. Aí você usa 0,1. Por quê? Porque quando ele fizer a divisão 100 dividido por 0,1, 100 dividido por 0,1, ó, vai dar 1000. Quando tiver no máximo vai dar no 1000, porque aí vai ser o máximo do máximo ali. Aqui faltou um else.
E a gente vem, ó, aqui. E quem é o próximo? Sharp Pen. Então, vemos aqui, RB, Sharp. E a gente escreve aqui, ó, Sharp Effect. Qual é o efeito? Seleciona. Amount. E eu coloco também 1000. Qual é o máximo? 2. Isso vai ter 2. Então, eu vou colocar aqui 0. Ele aceitou. Então, vamos lá. Sharp. Qual vai ser? Vai ser o Amount. Aqui. E aí, se ele só tem 2, igual 100 dividido por 2. 50. Vai dividir por 50. Salvamos. Tudo bem. Agora, muito importante, se lembra que a gente estava colocando habilitar e desabilitar eles? Nós precisamos habilitar ele quando estiver aqui, tá? Mas para isso, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai trabalhar aqui, ó. A gente não precisa colocar aqui cada vez que movimentar a barra, não precisa fazer isso. Nós precisamos fazer quando marcar. Então aqui, ó, no marcar que a gente vai dizer. Então dentro de cada um deles, aqui, ó, no on click, quando for clicado, a gente vai colocar o quê? Configura. Vamos escrever isso aqui, ó. Configurar. Para quê? Porque a gente, cada vez que marcar um, ele vai configurar, habilitando, ó, on click, dá um Ctrl V. Aí venho aqui nos outros também, escrevo, ó, pixel, clico, dou 2 cliques aqui no on click, configurar. Ó, Márcio, o que você está fazendo? Ó, clico em cima dele, vamos ir um pouquinho com a barra para frente aqui, um pouquinho. Ó, clico no Sharp. Ó, eu venho aqui, tá sempre em propriedades, mas você clica em eventos, um clique, dá 2 cliques aqui. Ou seja, ao clicar nele, o que vai acontecer? Aí dá um Ctrl V, ó, configurar. Nesse configurar agora, nós vamos lá para cima, nós vamos criar um procedimento. Para que não tenha que escrever tudo em cada um deles, a gente cria esse procedimento e aí sempre o que tiver configurar ele vai executar. Vai nos poupar a digitação, vai nos poupar linhas de código. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó. Pode ser aqui em Private, ou seja, a gente só vai usar essa procedure, ó, escrevo, procedimento configurar. A gente só vai usar, né, para essa janela mesmo. E seguro Shift Ctrl e aperto o C, que aí ele vai vir aqui para baixo, me dizer o que eu tenho que fazer quando for clicado em cada um deles. Então, primeiro de tudo, o que eu faço? Eu pego, vou copiar essa parte aqui, porque ela já está pronta, e eu vou dizer, ó, Ctrl C, e eu vou dizer o que eu quero que faça. Ó, está aqui. Então, Ctrl V. Aí eu tiro o que está dentro aqui de cada um deles, porque não vou trabalhar com o trackbar aqui dentro. E eu faço aquilo que precisa ser feito para cada um deles. Já para começar, o efeito, ó, vamos colocar todos os efeitos aqui, ó. Ctrl espaço, blur, effect, ponto, enable, falso. Então, eu vou desabilitar o efeito. Sempre quando clicar no efeito, em qualquer efeito que clicar, eu quero que desabilite. Então, eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos alinhar. São 4 efeitos, certo? E todos têm o habilitar e o desabilitar. E eu venho aqui e escrevo o quê? Qual é que é o meu outro efeito? É o Pencil. Ó, Effect. Qual é o outro efeito? O Pixel. Venho aqui. Qual é o outro efeito? É o Sharp. Olha aí. Eu desabilito todos. Você pode pegar e dar um tab aqui, ó, para ficar alinhado. Tudo bem. Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa zerar os nossos efeitos também quando o trackbar iniciar. Então, quando ele for clicado pela primeira vez, ele vai zerar o efeito. E como que a gente faz isso? A gente vai lá e pega nas opções. A gente já poderia até ter copiado aqui, né? Eu retirei. Ó, esse aqui nós vamos colocar aqui e zeramos. Não precisa ter apagado, só coloca o 0. Era só ter colocado 0. Então, copio aqui. A gente vem aqui para cima, ó. Cada um deles. Pencil.
Só cuide para não trocar o efeito, porque senão ele vai fazer o outro efeito no marcado. Ó, venho aqui, 0 ponto e vírgula, 0 ponto e vírgula, para encerrar o comando. E venho lá no último, Ctrl C, Ctrl V e 0. Tudo bem, zeramos eles. E agora? E agora aqui, ó, dentro de cada um deles, eu venho aqui e vou dar um true, ou seja, habilitando o meu efeito. Ele zerou e agora eu vou colocar como true, habilitando o efeito sempre quando for selecionado para cada um deles. True. E esse aqui, ó, true pixel. Então sempre cuidando o nome certinho do componente que a gente está colocando. True. E aqui sharpen true. Muito bem. Então a gente pode dar um F9 para ver como que está ficando. Vamos colocar aqui blur e vamos aumentar e diminuir. Ó, nada acontece. Por que que nada acontece? Então, ele não funciona, você coloca um F5 aqui, clica F5 na primeira linha e vai no F9. Porque ele vai mostrar de linha a linha o que está acontecendo para ele não executar. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já veio para cá. Eu aperto F8, que ele vai mostrando linha a linha o que está acontecendo. Ele está desabilitando aqui os efeitos, linha a linha. E aqui ele está agora fazendo a pergunta, ó, se o nosso Radio Button, que é a seleção da opção, está marcada como True, então faça isso. Eu marquei lá como True. Vou colocar aqui a minha seta do mouse para ver se ele está marcado realmente como True. Ó, apareceu como falso. Porque ele ainda não fez a atualização da marcação, porque a gente selecionou o on-click. Se eu clicar em F8 ou F9 aqui, F9 ele vai sair, vai completar essa parte do debug e a gente vai cair aqui, ó. Aí sim ele executa de novo para poder fazer o efeito, ó. Ele não faz o efeito porque na primeira vez ele não achou. Aí agora com F8, olha só, agora sim ele é true e vai fazer o efeito. Então, por que acontece isso? Porque na primeira vez ele marca, mas quando ele passa a verificação aqui do on-click, ele passa no desmarcado, então ele não encontra. E para que isso funcione, você não pode usar o quê? Vamos voltar aqui, ó, seguro o Ctrl e aperto configurar. Você não pode usar na opção on-click deles. Por causa que quando ele passar a primeira vez, ele não vai saber se está marcado ou não. Então a melhor opção para a gente usar para isso aqui é no on-change também. Então aqui, ó, a gente tira aqui e coloca 2 cliques no de cima. Então para cada um deles, ó. Então o on-click ele não funciona para isso. Então aquilo que é a lógica que deveria funcionar aqui no on-click, ele não funciona. Então a gente volta aqui de novo, seleciona aqui o pixel, 2 cliques no on-click, tiro daqui e coloco aonde? No on-change, Ctrl V. Venho aqui, mais um pouquinho mais, se clico, seguro e arrasto para cá, seleciono o efeito, dou 2 cliques, tiro o efeito daqui, coloco aqui, ó, no configurar. Tudo bem, vou salvar. Vamos ver agora como que está se comportando. Então eu vou marcar, ó, agora eu vou no F8, F8, e ele entrou. Por quê? Porque agora já identificou que está marcado. E eu vamos mudar, olha só, perfeito, funcionou. Vamos ver o outro efeito, Pencil, F5, ó, perfeito, funcionando. Se lembra que para cada vez que eu mudo cada um deles, vai fazendo o quê? Vai fazendo, ele vai zerar e desabilitar os outros, ó, Pixel. Ó, pixel. No 100, ele volta ao normal. Ó. Legal esse efeito aqui. Sharp. Aumentar. Olha só que show.
Muito bem, todos os nossos efeitos estão funcionando. Agora o que a gente precisa configurar é o nosso botão carregar e o salvar. Para isso nós vamos fechar aqui a aplicação. E aqui eu dou 2 cliques no meu botão. Vou baixar aqui um pouquinho a tela. E venho um pouquinho para a esquerda aqui, clico, seguro e arrasto. Dou 2 cliques no meu botão. E aqui eu vou escrever esse comando aqui. Vou colocar assim, ó. Primeiro eu vou colocar o componente para abrir a imagem, que é o nosso Open Dialog. Clico nele e clico aqui. Ele que faz abrir meus arquivos para colocar para cá. Então eu faço assim, ó. If not open, contra o espaço, dialog, ponto, execute. Então, o que eu estou falando para ele? Se não for executado o Open Dialog, o que eu vou fazer? Vou dar um exit. O que acontece? Ele vai sair desse begin end aqui, ó, do botão um clique. Ou seja, ele não vai fazer nada. Se nada for executado, ele sai fora. Por quê? Porque muitas vezes você abre lá para selecionar a imagem ou selecionar algum arquivo e depois acaba fechando desistindo. E aí dá um erro. E isso que faz não dar erro. E eu venho aqui, já que ele, se ele não entrou aqui no sair, se ele não saiu, é porque a imagem foi selecionada. Então eu vou usar isso aqui, ó. O nome lá do meu componente. Como é que é o nome desse componente aqui? Image1. Então eu seleciono image1 ponto bitmap ponto load from file. Mas load from file o que? Aí eu escrevo open dialog ponto file name. Ou seja, ele vai pegar o nome do meu arquivo com o caminho e vai abrir para ele. Então, já para a gente certificar, a gente vai clicar aqui nele. E aqui onde é que está Multi-Rest Bitmap, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos, selecionamos. E aqui a gente vai tirar aqui, ó. Eu seleciono ele aqui e aqui eu tiro a imagem. Ó, agora está em branco. Salvar. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é o quê? Lá no nosso botão de salvar. E o salvar ele é bem simples de fazer. Escrevemos image 1 ponto make screenshot ponto save to file. E aqui eu posso dar um caminho, C, 2 pontos, o nome das pastas, entre aspas simples, eu faço isso. Mas quero que ele salva na mesma pasta que está esse executável aqui do programa que a gente está criando. Então, para a gente fazer isso, eu só colocar aqui teste para o nome do arquivo, ponto que? BMP. De que? Bitmap. Então, vamos dar um F9, vamos ver como está funcionando. Então, vamos carregar a imagem. Olha, me pergunta onde, está na área de trabalho. Eu vou colocar aqui a aula 1. Ó, aula 1. E vou colocar aqui, ó, Pencil. E vou aumentar aqui, ó, deixar bem aumentado e clicar em salvar. Aí a gente vai lá abrir a pasta que está onde? Em C2 pontos, Márcio, PNP. E a gente vem editor imagem. Ele tem aqui o Windows 32, debug, que é a nossa pasta, onde é que ele faz a pasta que salva em Windows. Eu dou 2 cliques aqui. Olha aí que legal, salvou a nossa imagem alterada. Muito show, né? Então aqui você pode fazer de diversas maneiras, salvar para outros também, de outros formatos. Então, olha só, fica bem interessante mesmo. Aqui do trackbar que a gente pode arrumar, quando a gente estiver trabalhando com ele, aqui ó, sempre quando for clicado em qualquer um, a gente escreve trackbar.value recebe 0. Por que isso? F9. E a gente vai salvar ele. Vamos lá pegar a imagem. Aula 1. Porque se tiver aqui, ó, eu vou selecionar o blur. E se ele tiver aqui, eu quero começar o outro lá,
Ó, o Sharp lá no começo, ó. Foi lá pro começo. Aí ele volta. Olha, isso aqui no fim, coloca o Pencil. Foi lá pro começo. Olha só que legal. Então, pessoal, faça as modificações, faça os seus efeitos e me manda um print de como está ficando, certo? Valeu!